Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ruas da cidade de São Paulo. Vamos lá? Hoje é dia 7 de setembro e nós estamos comemorando 200 anos da independência do Brasil. E eu estou falando aqui de ruas, praças, avenidas da cidade de São Paulo. E hoje, então, eu vou fazer uma homenagem ao Dom Pedro I, ao Dom Pedro II e à Princesa Isabel. Vamos lá? Avenida Avenida Dom Pedro I, ali no Ipiranga. Mas vamos lá, né? Dom Pedro I, filho então do príncipe regente Dom João, depois Dom João VI, casado então com a princesa espanhola Dona Carlota Joaquina, nasceu ali em Lisboa no dia 12 de outubro de 1798. Em 1807, com toda a família real portuguesa, imigrou para o Brasil. Em 1817, casa então com a arquiduquesa da Áustria, a Maria Leopoldina. Em 1821, após então a partida do seu pai para Portugal, ficou então no Brasil como príncipe regente. 7 de setembro de 1822, de passagem por São Paulo, proclamou a independência do Brasil. No dia 12 de outubro foi aclamado, então, no Rio de Janeiro, imperador do Brasil. No dia 1º de dezembro foi coroado, então, na Capela Imperial. Mas, no dia 25 de fevereiro de 1826, partiu para a Bahia, visando então restabelecer a ordem pública. Estava uma confusão lá. Estava de volta ao Rio no dia 1º de abril. No dia 24 de novembro de 1827, partiu para o Sul, em operações militares na campanha da Cisplatina. No dia 2 de agosto de 1829, contraiu, então, segundas núpcias com Dona Amélia de Lichtenberg. 7 de abril de 1831, abdica, então, do trono do Brasil a favor do seu filho, Pedro Alcântara, seria, então, Dom Pedro II, e partiu para Portugal, onde lutou a favor de sua filha, Dona Maria da Glória, assumir, então, o trono de Portugal ali em 1834. Veio a falecer no dia 24 de setembro de 1834. Essa é a história de um herói em Portugal, um herói no Brasil, porque manteve a união nacional, manteve o Brasil do jeito que o Brasil é hoje. Pouco se conta dessa história. Seria bom que a gente revisasse um pouco a história do Brasil. É isso aí. Vamos para outra? Vamos lá. Parque Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, nome de batismo: Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocácio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Acho que não esqueci nada, não, né? Foi o segundo e último imperador do Brasil, que reinou durante 58 anos. 1831 a 1889. Olha só, hein? A tutoria, então, o tutor dele foi o senhor José Bonifácio de Andrade Silva, que então foi substituído mais tarde pelo Marquês de Itanhaém, grande pessoa, de grande cultura, que foi Dom Pedro II, né? Casou-se em 1843 com Dona Teresa Cristina,
rainha de duas Sicílias, né? Princesa de duas Sicílias. E aí então o seu reinado durou então todo esse tempo. O imperador embarca numa corveta, então, Paraíba, de onde foi transferido, então, para o Paquete Alagoas, quando, então, foi exilado do Brasil, e, então, veio a morrer num hotel chamado Hotel Bedford, em 5 de dezembro de 1891. Seus restos mortais foram trazidos para o Rio de Janeiro a bordo de um coraçado chamado São Paulo, chegando então no dia 8 de janeiro de 1921. Tá aí, quando você olhar então o Parque Dom Pedro II, você sabe quem foi Dom Pedro II, por que o parque está lá. E vamos falar um pouquinho do parque, né? A história do Parque Dom Pedro II começa ali no século XIX, região conhecida então como Várzea do Carmo. Devido às inundações cheias do rio Tamanduateí, ali na área do Carmo. Até hoje a gente tem, às vezes, ali alguma enchente perto ali do mercado municipal. A pequena ruela que margeava o rio no trecho chamado Beco das Sete Voltas, devido então ao rio que dava voltas em todos, e as mulheres iam ali para lavar as roupas, né? Vinha ali das fazendas de São Bernardo, de São Caetano, do Ipiranga, por movimentado campo ali de Tamanduateí, e a população então começou a chamar aquele entroncamento com barcas, com gente fazendo comércio de Porto Geral. Na gestão de João Teodoro, 1826-1878, presidente então da província, foi executada a canalização do primeiro trecho, tornando então o rio retilíneo, né, entre o Brás e a Luz. Considerado, então, um dos primeiros urbanistas do Brasil, foi responsável também pela melhoria da região, executando ajardinamentos, a construção de uma Ilha dos Amores, né? Além de importantes reformas ali colocadas. Dessa forma, então, a gente tem aí uma ideia da grandeza daquilo que viria a ser, então, o Parque Dom Pedro II. No final de 1950, dentro, então, do plano de urbanização da cidade, a Avenida do Estado, então acabou trajetando ali no Tamanduateí por várias obras, a construção de terminais de ônibus inaugurados então só lá em 1971. A estação Pedro II do metrô começaria a ser construída poucos anos depois. Em 1980, o parque era, nas palavras do jornal A Folha de São Paulo, da época, né, um canteiro de obras do metrô, com canalizações do rio Tamanduateí até então o terminal de ônibus. É isso aí. Bem, o Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo, sofre muito, agoniza até, né, com o tráfico de drogas. Em plena luz do dia a gente pode ver isso ali, barracos montados desde janeiro deste ano, também com a falta de segurança para quem transita ali no local. Trata-se de uns pontos centrais da cidade de São Paulo, vizinho ali do Parque Terminal Dom Pedro II, vizinho ali do Mercado Municipal. Há 2 anos a Prefeitura e o governo anunciaram projetos de mais de 1 bilhão para transformar aqueles prédios em espaços culturais, construir, então, partes para a população, inclusive entrando um pouco na Avenida do Estado, mas o projeto ainda não saiu do papel. Que pena, né? E aí, então, a gente tem ali um Parque Dom Pedro II com tantas histórias, em tantos lugares, um lugar e suas histórias, não é? Mas é isso aí, para a gente comemorar aí os 200 anos, não seria legal pegar o quartel que está ali e transformar num belíssimo centro cultural, pegar o parque e a gente poder, aos finais de semana, conviver ali, Mercado Municipal, o Parque Dom Pedro, o antigo quartel, e seria tão bom, né? Fechamos colégios por conta da Cracolândia. Estamos acabando com um parque no centro da cidade por conta da Cracolândia. Que pena, né? Vamos para outra? Parque Municipal Princesa Isabel, ali em Santa Cecília. A sua, então, primitiva denominação era Campo Redondo, mas também conhecido como Chácara Mauá.
Foi proprietário, então, do Barão Visconde de Mauá. Depois, então, a chácara do Charpe, né? Então, ali em 1865, por proposta de um vereador chamado Malaquias Rogério, o seu nome foi alterado para Praças dos Guaianazes. Então, no Campo Redondo, realizavam-se corridas de cavalo antes da inauguração do hipódromo ali no bairro da Moca. Não sei se vocês sabiam disso, né? Por volta de 1850, se cogitou, então, a construir o primeiro cemitério público ali no lugar. Não foi feito assim, foi passado para Consolação. Em 1879, as terras, então, foram vendidas a um alemão chamado Frederico Gletti. E, então, entre 1882 e 1890, se abriram ruas em torno das ruas dos protestantes, o Triunfo, as Andrades, os Gusmões. E aí, então, você tem a Alameda Gletti, a Alameda Nortman, que eram os engenheiros que ali fizeram o bairro, então, dos Campos Elíseos. A denominação atual, Praça Princesa Isabel, foi sugerida por um vereador, Henrique Queiroz, em 1921, depois então do falecimento da princesa Isabel, ali no dia 14 de novembro de 1921, que aconteceu na França, no castelo do marido, né, o Castelo de, né, do Conde de. Nessa mesma sessão foi apresentado um projeto assinado pelos vereadores e aprovado, então, para transformação dali da Princesa Isabel, da Praça Parque da Princesa Isabel. Princesa Isabel é filha do Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina, nasceu no Rio de Janeiro em 1846, no dia 29 de julho de 1860, prestou ao Senado um juramento de herdeira presuntiva da coroa brasileira. Casou-se, então, com o Conde de. Aos 15 de outubro de 1864. E, por ocasião das viagens do imperador, foi por 3 vezes o trono do Brasil. Então, foi rainha, né? Em substituição a seu pai, por 3 vezes. Nessas ocasiões, ela assinou a lei do ventre livre, assinou também a lei áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. É isso aí. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel. Hoje, 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, quando o Brasil, então, ficou sendo o Império Brasileiro, por conta de ter sido o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, sendo o Dom Pedro I, o pai de Maria da Glória, Maria a II de Portugal, 2 reinos, um império. É isso aí. Nas quartas-feiras eu conto sobre partes das ruas da cidade de São Paulo e um pouco dessa história. Nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade curiosa do Brasil. E aí a gente faz essa viagem por esse nosso país bonito, lindo de morrer, né? Independência ou morte. E aí vamos lembrando aqui com vocês. Até a próxima. A gente se vê por aqui. Muito obrigado.